Você sabe qual é o caminho que tornará a história da sua vida significativa? Você reconhece a sua vocação? Filosofando, podcast com o professor Sidney. Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando, um podcast de reflexões e discussões filosóficas e educacionais. Eu sou o Sidney Júnior e esse é o nosso 8º programa. Lembrando que você pode nos acompanhar em diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Deezer e o próprio Google Podcast, além de seguir o nosso canal no YouTube, onde são postados os nossos programas. Você também pode seguir o nosso perfil no Instagram e acompanhar as dicas de livros e filmes que ocasionalmente aparecem por aqui. Basta você procurar por Filosofando Podcast tudo junto e acompanhar as atualizações. No programa de hoje nós vamos explorar um assunto que já foi comentado mais ou menos há uns 2 programas atrás. E esse assunto é vocação. O caminho com o qual você irá se identificar, se reconhecer e assumir a responsabilidade de realizá-lo. Ocorre que a palavra vocação hoje em dia evoca muitas ideias e noções que fogem muito do sentido original ou da própria realidade a qual essa palavra se refere verdadeiramente. A primeira ideia que muitas pessoas associam à vocação normalmente é a ideia de profissão. Qual o ofício, qual o trabalho que você irá realizar e desempenhar? Qual o curso universitário que você irá escolher? Qual a área profissional que você deverá se formar? E por aí vai. E talvez muitas pessoas hoje em dia só tenham tido contato com essa palavra vocação exatamente quando passaram por uma coisa chamada teste vocacional. E que, em geral, tem por finalidade apontar justamente o caminho profissional a ser seguido. Fora isso, muitas pessoas nunca ouviram ou nunca trataram com essa palavra chamada vocação. Outra ideia muito comum que é associada à vocação é de que isso é um assunto para os jovens que estão começando a vida. Pessoas mais velhas já sabem o que devem fazer. Essa é uma ideia que realmente faz muito sentido, mas que, de certo modo, também omite a realidade a que se refere essa palavra vocação. Em geral, esses desvios ocorrem porque nos acostumamos a associar a ideia de vocação ao papel social que nós vamos desempenhar em sociedade. Ou seja, o trabalho, o emprego, a profissão que nós vamos ter. E essa perspectiva normalmente é resumida numa fórmula muito comum que ouvimos como faça o que você goste, trabalhe com aquilo que lhe dê prazer. Ocorre que vocação diz respeito a algo muito mais profundo no ser humano. A ideia de vocação se refere a uma realidade mais essencial do que um simples teste vocacional permite ver, porque trata-se de algo que irá tornar a totalidade da história da vida de uma pessoa numa narrativa significativa, e não apenas algo pelo qual você irá descobrir um trabalho ou a profissão a desempenhar e que lhe trará o sustento diário, por exemplo. Uma das primeiras lições nos estudos de filosofia, a lição mais básica, digamos assim, e que surgiu justamente com Sócrates e Platão lá na Grécia Antiga, é a diferença entre essência e aparência. E essa ideia de essência, tradicionalmente, ela foi explorada com relação à natureza das coisas. Ou seja, aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Veja só. Toda espécie possui certos traços característicos que a definem. Investigando isso, foi que o filósofo Platão reconheceu que existiriam 3 grandes propriedades que definem a relação do ser humano com o mundo. Seria a verdade, a beleza e a bondade. Essas 3 propriedades não seriam apenas as maneiras de nos relacionarmos com o mundo, mas também seriam designações das possíveis aptidões humanas.
ou seja, aquilo pelo qual é possível alcançar a excelência como um ser humano, como um indivíduo da espécie humana, ou buscando sabedoria, ou criando coisas belas, ou realizando atos de bondade. O grande filólogo alemão Werner Jaeger, na sua obra que virou praticamente um clássico sobre a educação na Grécia Antiga, intitulada Paideia, observou que a virtude para os gregos, a chamada arete, significava buscar a máxima excelência possível no cumprimento de um propósito ao qual o indivíduo tinha se destinado. E as possibilidades de realização estariam expressas justamente nessa tríade: verdade, beleza e bondade. Uma pessoa virtuosa seria aquela que, tendo descoberto e reconhecido o seu próprio caminho, aproxima-se o máximo possível desse destino, ao buscar a verdade, ao criar a beleza ou a realizar a bondade. A história de um indivíduo era definida exatamente pela aproximação a uma dessas maneiras de excelência humana. Essa tríade das possibilidades humanas adentrou a civilização ocidental de modo que elas constituem justamente as três grandes vias de o ser humano relacionar-se consigo mesmo, com o mundo e com os outros. Ou seja, as três coisas que o mundo pode oferecer e que nós podemos realizar seriam ou buscar sabedoria e conhecimento, ou realizar e tornar real a bondade, ou criar e gerar riquezas, sejam estéticas ou bens materiais. Tradicionalmente, até o século XIX, mais ou menos, quando houve o advento da chamada Revolução Industrial, essas três grandes vias eram o que povoava a imaginação das pessoas ao pensarem sobre o sentido da vida e o que elas poderiam fazer com suas próprias vidas. E é daí que surgem os conhecidos arquétipos do sábio, do herói e do próspero ou artista. Haveria um quarto arquétipo, que seria o do santo, mas esse seria a confluência de outros caminhos e acabaria sendo um assunto que caberia para ser explorado em outra ocasião. Ocorre que esses três arquétipos, por sua vez, eles poderiam ser representados por três grandes personagens simbólicos. Sócrates, o pai da filosofia, seria o sábio. Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses e deus-homens, o herói. E Salomão, personagem bíblico, rei de Israel, o homem próspero. Qualquer pessoa que ouvir a história da vida desses três personagens ficará interessada. Por quê? Por uma razão muito simples. São histórias interessantes porque o sentido de uma vida realizada em sua excelência é claro e evidente. Existe pouca ambiguidade ao escutar a vida dessas personagens. E no fundo, todo ser humano deseja fazer da sua vida o mesmo. Todo mundo em algum momento da sua vida se pergunta sobre o que está fazendo, se aquilo tem sentido, se realmente é aquilo que gostaria de estar fazendo. É como se nós nos questionássemos: bom, essa é a história que eu gostaria de contar como a história da minha vida? Se nós considerarmos esses três caminhos possíveis, a sabedoria, o heroísmo e a prosperidade, como se fossem os três caminhos possíveis de realizar a excelência humana, aos poucos não será difícil de perceber que aquilo que podemos chamar de vocação está ligado ao grau de atenção e responsabilidade que um indivíduo dá a uma dessas três vias, a um desses três caminhos. E aqui nós entramos em um ponto onde é muito fácil simplificar tudo isso que é tão fundamental para a natureza humana, que é o risco de identificar vocação exclusivamente com profissão. Veja só, entender vocação como profissão pode ser um equívoco porque você passa a aceitar que a realização daquele determinado emprego ou trabalho é o que vai realizar completamente a sua vocação. E que, portanto, achar a profissão certa é a chave de ouro para uma vida plenamente realizada. Bom, pode ser que sim, pode ser que a profissão favoreça enormemente a realização de uma vocação. Mas pode ser que não. Pode ser que a profissão que você exerça nada tenha a ver com a sua real vocação. E isso por um motivo muito simples. Não é a profissão que vai determinar a sua vocação. Será o foco de atenção a um daqueles três caminhos que vai buscar integrar todas as suas ações
na direção que você quer assumir. Isso significa que coisas que você faça fora ou dentro da sua profissão podem ser direcionadas para a realização da sua vocação. Quando a sua atenção estiver voltada para aquele determinado objetivo de vida, seja a sabedoria, o heroísmo ou a prosperidade, todos os seus atos deverão ser de algum modo significativos para aproximar você daquela finalidade. Por exemplo, se você reconhece e assume que tem aptidões para um caminho voltado, por exemplo, para a sabedoria, para buscar sabedoria, não será apenas uma profissão de professor, pesquisador ou escritor que irá realizar isso. Uma profissão assim pode favorecer esse caminho da sua vocação, é verdade, ou não. Mas inúmeras ações diárias significativas, fora da sua profissão, também podem ser integradas na história da sua vida que está em direção à sabedoria. Seja compreendendo e iluminando o caminho das pessoas ao seu convívio, seja compreendendo e estudando a natureza humana em toda e qualquer situação que você venha a viver, no dia a dia e por aí vai. Nos relatos de Xenofontes, um dos jovens que seguiu o filósofo Sócrates, conta que Sócrates investigava a verdade e buscava a sabedoria até mesmo nas conversas e nas repreensões que ele tinha com seus próprios filhos. Ou se você reconhece e assume que o caminho a ser trilhado, por exemplo, será o do heroísmo. Praticar e realizar atos heróicos de bondade. Digamos que você escolheu ser médico. Isso pode favorecer muito a realização dessa vocação para o heroísmo. Mas certamente não será apenas ali que você vai realizar a sua vocação. Se você realmente tomou a consciência de que o caminho a ser trilhado é o de ajudar pessoas, de realizar a bondade, de tornar a bondade real, há certamente uma infinidade de ações e situações que podem lhe aproximar cada vez mais dessa vocação. Seja desde ajudar os bombeiros a apagar o incêndio ou até ajudar alguém mais necessitado. Todas essas ações se tornam maneiras de realizar a sua vocação, de tornar a história da sua vida significativa, porque você estará integrando na sua biografia atos e ações que lhe aproximam continuamente da sua vocação. Ou ainda podemos considerar que você tenha considerado a prosperidade como o caminho que você quer trilhar, que fará sentido e significado à sua vida. Ou seja, criar e gerar riquezas. E elas podem ser riquezas estéticas, ou seja, criar a beleza neste mundo, ou criar e gerar bens materiais, produzir coisas novas e melhores que desenvolvam e inovem o mundo material. A sua profissão será o único e exclusivo meio de realizar essa vocação? É claro que há inúmeras ações que podem lhe aproximar e lhe direcionar para aquela finalidade de vida da qual você assumiu com responsabilidade. O ponto aqui é que há um grave risco, algo realmente sério, quando um indivíduo passa a identificar a sua vocação exclusivamente com a sua profissão. Ou seja, quando o indivíduo passa a identificar o caminho que ele gostaria de trilhar exclusivamente com um determinado papel social. As chances de frustração se tornam muito grandes. Por exemplo, o sujeito que trabalhou muito tempo numa determinada empresa, de modo que chegou a acreditar que aquilo que ele realmente era estava exclusivamente ligado àquele emprego. Em geral, ao perder esse emprego ou um dia, ao se aposentar, esse indivíduo vai se sentir muito triste e confuso. Vai ter crise. Ou, por exemplo, alguém que escolha um determinado curso na universidade, passa, estuda, se forma e passa aí uns 15, 20 anos exercendo aquela profissão. E acaba cansando e percebe, por exemplo, que não era aquilo que ele queria, não é isso que realiza ele. Isso é muito comum de acontecer. E nós encontramos muitas pessoas assim. Provavelmente, em algum momento, ele acreditou que a profissão exercida era o caminho exclusivo para realizar a vocação. Tudo isso nos permite ver que a vocação é algo mais profundo e fundamental do que um papel social, do que uma profissão. Isso porque não são as profissões que realizam a vocação do indivíduo, mas são as vocações que geram os papéis sociais e as profissões.
As áreas profissionais só existem porque antes delas existem as aptidões para aquelas 3 grandes vias. Veja, a profissão ou o trabalho que você vai realizar ou realiza deve ser entendida como um componente da vocação, e não ela própria. Muitas pessoas podem achar que, às vezes, um indivíduo realizado em uma determinada profissão só é realizado por causa desse determinado trabalho, quando, na verdade, a sua realização e a sua satisfação vem de algo bem mais fundamental do que a profissão, vem da sua vocação. Veja, muitas crises existenciais de pessoas de meia idade, por volta aí dos 30, 40 anos de idade, acontecem exatamente pelo equívoco em acreditar que a sua profissão é o caminho para realizar a sua vocação. Então elas acabam passando muito tempo se dedicando a desenvolver a sua competência nesse determinado trabalho e acabam deixando de lado outras habilidades e meios que poderiam ter levado à sua vocação, que poderiam ter levado esta pessoa a perceber que vocação vai muito mais além do que o trabalho ou a sua profissão. Portanto, ao falarmos de vocação, seria muito prudente reconhecer que existem inúmeras ações e maneiras de alcançar um propósito nobre e digno, de tornar a nossa vida significativa. E que restringir a um só caminho exclusivo é deixar de lado a possibilidade da excelência humana. Porque vocação é precisamente isso. Ela é o eixo intencional que, depois de reconhecido e assumido, deverá orientar todas as suas ações. De modo que a história da sua vida passa a ser a narrativa de alguém que se aproximou o máximo daquilo que era a sua vocação, de diversas maneiras. É como diria o professor Luiz Gonzaga de Carvalho, do Instituto Lux Sapientia, que já foi mencionado aqui nos nossos programas. Isto é vida, uma série de mudanças realizadas com um fim principal. Por hoje era isso, e vamos agora para o nosso Momento Coruja. Momento Coruja. O Momento Coruja de hoje traz um breve texto do filósofo francês chamado Louis Lavelle, um grande filósofo do século XIX. O trecho em questão, que faz parte do livro O Erro de Narciso, publicado originalmente em 1939, encontra-se precisamente no capítulo A Vocação e o Destino, e diz o seguinte: todos os seres recebem a mesma luz, mas todos a acolhem de maneira desigual. Uns são semelhantes a superfícies brancas e refletem a luz ao seu redor. São os que têm mais inocência. Outros são semelhantes a superfícies pretas e absorvem nas próprias trevas. Sua alma é um cofre fechado. Há os que dividem, que absorvem alguns raios e refletem outros, como as superfícies diversamente coloridas, mas que mudam de brilho e de matiz conforme a hora do dia. São as almas mais sensíveis. Há ainda os que são semelhantes a superfícies transparentes e deixam passar toda a luz sem nada reter. São os mais próximos de Deus. Alguns podem ser comparados a espelhos nos quais a natureza inteira e o espectador que os olha não cessam de se refletir e de se ver. São os mais próximos de nós, e sua simples presença é suficiente para nos julgar. Alguns, enfim, fazem pensar em prismas, nos quais a luz branca se abre num milagroso arco-íris, e são os que cantam a glória da natureza, pela arte e pela poesia.